Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Simone. Meu nome é Vitor Hugo. Hoje eu vou falar sobre as 5 lições de ouro que eu aprendi no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Anteriormente aqui na página do canal eu compartilhei as 7 lições financeiras que também aprendi nesse livro. Espero que vocês tenham visto, se não, o vídeo ainda continua na página, vocês podem procurar. E espero que gostem do vídeo de hoje. Um saco cheio de ouro ou uma tabuleira de argila, gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que decidir por uma ou por outra, qual escolheriam? O ouro, disseram uma só voz, os 27 ali se reuniram. Um velho calado sorriu astuciosamente. Atenção, atalhou ele, levantando o braço. Ouçam os cães selvagens feridos à noite. Eles uivam e gemem porque estão mortos de fome. Mas deem de comer. E o que fazem? Começam a brigar e andar emperdigados. E continuam brigando e andando emperdigados. Sem descansarem, um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Peçam-lhe que escolham entre o ouro e a sabedoria. E o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se um bebê chorante, porque não tem mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. A história das 5 leis do ouro. Basicamente, essa passagem do livro fala sobre a história de Nomassi, o filho do homem mais rico da Babilônia. Deixa eu ver se qual é o nome aqui. O Arcade. Lá na Babilônia, sempre tem um costume de o filho herdar as heranças do pai, o negócio do pai. E aqui ele vai falando sobre a trajetória do filho, os planos que Arcade teve para ele, alguns erros e aprendizados que ele trouxe no caminho. Eu vou fazer a leitura da história, espero que vocês gostem. Então vamos lá começar. A história das 5 leis do ouro. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa jornada, contar-lhes essa noite a história das 5 leis de ouro. Uma história diferente de qualquer outra que já tenha ouvido antes. Ouça com profunda atenção minhas palavras, pois, se conseguirem assinalá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. O chefe dos enfardadores interrompeu. Você nos contou muitas boas histórias, Calabar. Confiamos em você, sua sabedoria nos guia até o dia seguinte. Quando, então, teremos concluído nosso serviço contigo? Calabar prosseguiu. Falei-lhes de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer um comentário sobre a sabedoria de Arcade. Um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, professor-chefe dos enfardadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele realmente foi o homem mais rico. Isso porque sabia, como nenhum outro homem antes dele, como ganhar dinheiro. Esta noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos. De acordo com as informações que Nomassi, seu filho, me comunicou há muitos anos em Nínive, quando eu não passava de um garoto. A sabedoria de Arcade. Meu patrão e eu mesmo ficamos uma vez até tarde na noite do palácio de Nomassi. Ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso. Foi nesta noite que o anfitrião nos contou a história de grande sabedoria de Arcade, seu pai. Em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume na Babilônia, como sabe, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna na esperança de que herdem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomassi atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe estas palavras. As palavras que Arcade a Nomassi. Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro, deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente.
Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e torne-se um homem respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive quando iniciei. Como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe as mãos este saco com moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, deixe sob sua custódia essa tabuinha de argila, onde está gravado as 5 leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos, volte à casa de seu pai, dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração de meu filho. A jornada de Anomacia. Assim, Anomacia partiu em busca de seu caminho. Pegando o saco do ouro, a tabuinha de argila cuidadosamente volta em tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria. 10 anos depois, os 10 anos passaram e Anomacia, como tinha sido combinado, retornou à casa do pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem, e para a qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos, num dos lados do grande salão. E Anomacia apresentou-se diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido ao pai. Anomacia, confessa seus erros, meu pai. Começou a dizer Anomacia, cheio de respeito, inclino-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos atrás, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e a tornar-me um homem entre os homens. Em vez de permanecer nessa cidade como um vassalo de sua fortuna, o Senhor me deu um saco com moedas de ouro e concedeu-me literalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim! Devo admitir que não usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos, como uma lebre selvagem foge, na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai responde. O pai sorriu inutilmente. Continue, meu filho. Sua história me interessa em todos os seus detalhes. Primeira lição de Anomacia. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem falantes, que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele. Por isso estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, e como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia, comparado ao dele, zombavam meus amigos. O animal do niviviano não passava de um pangaré, que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivesse me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra desonrosa e acabei perdendo grande parte do ouro. A revelação da fraude. O pai não pôde deixar de rir, mas, mais tarde, descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravana, procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que os homens em Nínive eram um associado deles, que dividia entre os 3 os lucros da aposta. Esse astucioso golpe me deu a primeira lição, iniciando-me a ter mais cuidado daí para frente. Logo aprendi outra, igualmente amarga, na caravana. Havia um outro jovem, com quem estreitei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos, como eu, viajando a Nínive, a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido. Deixava uma loja repleta de ricas mercadorias e uma clientela de primeira qualidade, que podia ser adquiridas por um preço insignificante,
dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar a Babilônia para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte, acrescentando que a dele seria usada mais tarde, para levantar adiante o empreendimento. Ele adiou o quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorava. A loja, repleta de mercadorias que ninguém queria comprar, e eu, sem dinheiro para adquirir outras, passei o que restava a um israelita, com um preço desprezível. A isso se seguiram, meu pai, de dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitasse a ganhar o meu dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi meu escravo, vendi grande parte de minhas roupas, para que pudesse comer e algum lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera, e onde tinha gravado as 5 leis de ouro. Li com extremo cuidado suas sábias palavras, e percebi que, se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que, se ainda uma próxima vez a Deus da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos, em vez de confiar na minha inexperiência da juventude. Quais foram os erros cometidos por Numaci? O primeiro erro foi uma aposta imprudente na corrida de cavalos. Confiou em estranhos e apostou uma grande quantia de ouro em uma corrida fraudulenta, sem verificar a legitimidade da proposta. Ignorou sinais de alerta, com a insistência dos possíveis amigos em envolver-se no esquema. Segundo, sociedade inadequada na compra da loja. Associou-se a um parceiro não confiável, sem verificar sua identidade ou estabelecer termos claros de responsabilidade financeira. Investiu todo o seu ouro restante no negócio, sem planejamento e conhecimento do mercado. Falta de prudência financeira. Gastou o ouro de forma impossível, sem diversificar investimentos ou ter uma reserva para emergências. Liquidou seus bens, cavalos, escravos, roupas, de forma despreparada, agravando sua situação financeira. Erro 4. Ignorou as 5 leis de ouro inicialmente. Deixou a tabuinha de argila com as leis de ouro de lado, até que já estivesse em dificuldade, desperdiçando a sabedoria que poderia ter evitado seus erros. Número 5. Falta de preparo profissional. Não buscou capacitação ou habilidades para gerar renda de forma sustentável, dependendo apenas do ouro inicial. Então vamos lá, pessoal. O primeiro caso dele, o primeiro erro, foi a aposta imprudente. Quantas pessoas acharam que teriam noção que o tal fato iria acontecer? Às vezes uma aposta em um time de futebol, uma aposta em uma eleição, uma aposta em determinado caso, independente de qual seja, mas uma aposta com a sensação de certeza que venceria, e acabou se dando mal, acabou se dando uma furada. Esse caso não é raro, eu tenho certeza que você que está me assistindo vai ter contato em algum momento com uma história dessa, ou conhece uma história assim. Então a melhor coisa que você faz é não apostar. Particularmente eu sou muito contra. A aposta é um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro tem que perder. Não há nenhuma geração de valor. Não é um comércio, não é uma troca. É apenas uma aposta. E para um vencer, eu tenho que perder. Vamos lá. O segundo erro, né? Sociedade inadequada na compra da loja. Muitas pessoas, muitos empregados, sucesso, pegam o seguinte: sociedade é casamento. Você tem que estar disposto com o intuito de conhecer a pessoa com quem você está trabalhando, com quem você vai montar o seu negócio. E em segundo, é você ter a certeza
que sabe o que está fazendo. Você não está se metendo em uma furada, não está se metendo em um comércio, em uma sociedade que vai te levar à ruína, vai te levar ao fracasso, como eu do Não Macia. Por isso é muito importante você conhecer a pessoa que você está se associando para criar seu negócio. Terceiro, a falta de prudência financeira. Não Macia acabou depositando seu dinheiro em atitudes erradas, em opções erradas, em maus investimentos, como a aposta e a sociedade, e acabou não se planejando financeiramente. Mesmo que ele visse como oportunidade de investimento, ele poderia ter separado uma parte do 10% a 20%, para que um momento de escassez ele pudesse ter um lugar para dormir, não precisasse liquidar e vender todas as suas coisas, vender seus cavalos, vender seus escravos, vender sua roupa, para ter um lugar para dormir e algo para comer. Faltou prudência no planejamento dele. Número 4. Ignorou as 5 leis de ouro. O livro do Homem Mais Rico da Babilônia é um livro muito antigo, mas possa ser que muitas pessoas não tenham tido contato. Mesmo as pessoas que tiveram contato e oportunidade de conhecer ou aprender com eles, acabaram ignorando as leis, não aplicando para si e continuaram cometendo erros de forma imprudente. Acabou ignorando esse conhecimento tão importante. O quinto erro foi a falta de preparo profissional. Não nascer como um jovem, não buscou uma profissionalização, não buscou uma forma de capacitação para o entendimento do seu tempo, de seu trabalho. Eu sou muito a favor de fazer um curso profissionalizante, as pessoas têm certas vocações e instruções, seja enfermagem, seja eletricista, seja um curso técnico de refrigeração. Tudo isso faz com que você tenha um crescimento da sua renda, você está se profissionalizando. E foi algo que Não Macia, durante sua história de vida, acabou deixando passar. E acabou se tornando os 5 erros, né? Quais poderiam ser as melhores decisões que poderiam ser tomadas em cada decisão? Primeiro, ele poderia priorizar a sabedoria das leis de ouro. Estudar as 5 leis de ouro de Arcádio antes de qualquer decisão financeira, aplicando-as para guiar seus investimentos e evitar riscos desnecessários. E segundo, evitar apostas e esquemas suspeitos. Rejeitar propostas milagrosas, como a corrida fraudulenta, e desconfiar de ganhos fáceis, optando por investimentos seguros e transparentes. Terceiro, due diligência e parcerias. Investigar a reputação dos parceiros antes de fechar negócios e formalizar contratos que garantissem divisão equitativa de recursos e responsabilidade. Diversificar investimentos, evitando colocar todo o ouro em um único empreendimento. Quarto, criar uma reserva de emergência. Separar parte do ouro para situações imprevistas, evitando a necessidade de liquidar bens essenciais em momentos críticos. 5. Investir em conhecimento e habilidades. Usar parte do ouro para aprender um ofício ou comércio, garantindo uma fonte estável de renda, mesmo em tempos de escassez. 6. Buscar orientações de especialistas. Consultar pessoas experientes, como mercadores ou conselheiros financeiros, antes de tomar decisões importantes, aproveitando a sabedoria alheia. 7. Reavaliar estratégias após erro. Reconhecer falhas rapidamente, como fez após o erro, e ajustar os comportamentos em vez de persistir em mais escolhas por orgulho ou teimosia. Não Macia aprendeu que a sabedoria persegue o ouro. Suas perdas foram fruto da impulsividade e das desconsiderações pela lei de Arcádio. Ao seguir a lei desde o início, evitaria golpes e faria parcerias sólidas e construiria uma fortuna duradoura, não apenas com ouro, mas com conhecimento e prudência. Vamos continuar a história. Né?
Para proveito de todos os que acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras do meu pai, gravadas sobre a tabuinha de argila que ele me entregou faz hoje 10 anos. Quais foram as 5 leis do ouro? Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus bens, a fim de criar um fundo para seu futuro e o de sua própria família. Segundo, o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando uns flocos de algodão no campo. Terceiro, o ouro busca a proteção do proprietário, cauteloso, que investe de acordo com os conselhos de homens mais experientes em seu manuseio. E quarto, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósito com o que não está familiarizado, o que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Em quinto, o ouro escapa aos homens que a força ganham impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos e trapaceiros e fraudadores, ou que confiam em sua própria experiência e desejos românticos na hora de investir. Vamos lá, a primeira lei é guardar 10% todo o valor que assim você adquirir. Procurar um emprego lucrativo para o seu dinheiro, achar alguma forma de rentabilizar ele. O ouro busca, né, a proteção do proprietário cauteloso, ou seja cauteloso com o seu dinheiro. Invista, né, de acordo com o conselho de homens mais experientes em seu manuseio. O que você procura no emprego lucrativo com o seu dinheiro? Busque conselhos de pessoas que conseguiram, que chegaram onde você queria chegar, que tem negócios nos quais você se interessa. Aprenda pela experiência do outro. É muito mais barato você aprender através do erro do outro do que você cometer o erro. É muito mais barato você ouvir, você aprender, compreender, até adquirir essas 5 leis do ouro para você como uma forma de aprendizado. O quanto não pode mudar e melhorar em sua vida. Número 5. O ouro escapa ao homem que força os ganhos impossíveis, o que dá ouvido aos conselhos enganosos, trapaceiros e fraudulentos. Mais uma vez, né? Seja cauteloso, invista seu dinheiro, empregue seu dinheiro em meios lucrativos, ouça com atenção os conselhos de pessoas mais experientes e não confie em propostas irreais. Algo que pareça bom demais para ser verdade, ou temor mesmo, algo milagroso, que venha com uma oportunidade muito fácil, como o caso da aposta, que os amigos queriam que ele apostasse, como talvez prestando um favor a ele. Então vamos continuar aqui a história. Essas são as 5 leis de ouro, gravadas por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação da minha história. Ele então encarou o pai, contei-lhe sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegasse ao seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na muralha externa da cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei de ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque eu estava determinado a ganhar. Antes de completar os 10 anos, muito mais dinheiro que aquele que o Senhor, meu pai, me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem me tinha tornado amigo, disse: "Você é um jovem econômico, que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar o dinheiro?" "Sim", respondi ele. "Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que eu perdi."
Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória. Sabe que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais? Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como a água, e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho. Se tiver confiança em mim, eu ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro. Disse ele, dentro de um ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze, que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em toda Nínive não existe metal suficiente para esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-lo. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre estanque, pois muito distantes, e trazer a Nínive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós, sozinhos, poderemos fornecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheceu a oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias. Sob a orientação de um homem sábio, não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados aos seus exames antes de lançarem a qualquer empresa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas, como a do cavalo de corrida ou das expedições pelos mares, em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não teriam sido sequer considerados por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através da minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e a garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdi. Devido aos meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das simples leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estava certo. Para quem não conhecesse essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente, e quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizar o dinheiro, aparece trabalho para eles como um escravo. Como assim parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para frente, um de cada vez, 3 pesados sacos de couro. Dalmaci pegou um deles e colocou-o no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhe essas palavras. O Senhor me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco de moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, o saco como moeda de ouro de igual peso. Uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila, gravada com palavras sábias. Nesse lugar, aí estão 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-os da mão dos escravos e, do mesmo modo, colocou-os no chão diante do pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos que seu ouro. Mas, ainda assim, que poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria. Sem a sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que têm, mas, com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não têm. Como podem provar sobejamente entre os 3 sacos de ouro. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me visto e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem suas lições. E me sinto realmente feliz por ter um filho a quem posso confiar a minha riqueza.
Calabado terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Nomaci? Perguntou ele. Quem entre vocês poderia comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Quem não pensaria esses vulneráveis homens se eles disserem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito, mas, ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho de destino. Alguns homens têm muito ouro, enquanto outros não têm nada, pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido a empregar bem as 5 leis em minha juventude, hoje sou um rico comerciante. Não acumulei minhas riquezas devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para ser proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Caramba, essa palavra nem eu tinha ouvido falar. Deixa eu voltar aqui no história. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência com o fardo, ano após ano, acabar por levar à realização. A observância das 5 leis de ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido, e temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas, e não sosseguei enquanto não as retive na memória palavra por palavra. A história é muito interessante, né? Vou continuar aqui mais uns tópicos que eu separei, falando sobre as principais atitudes que levaram ao triunfo do Nomaci. Essa história que eu acabei de contar para você. A primeira foi a aplicação das 5 leis de ouro. Seguiu rigorosamente as leis ensinadas por Arcádio, especialmente a primeira lei: economizar, guardar parte de seus rendimentos, mesmo em pequenas quantidades, para formar um capital inicial. Terceira lei: investir com orientação sábia. Buscou conselhos de homens experientes e investiu em oportunidades seguras e lucrativas. Segundo, humildade para aprender com os erros. Reconheceu suas falhas iniciais, as apostas impulsivas, parcerias ruins, e usou-as como lição para evitar riscos futuros. Terceiro, associação de pessoas competentes. Uniu-se a um grupo de homens experientes e prudentes que analisavam minuciosamente cada investimento e protegiam o capital contra perdas. Quarto, paciência persistente. Reconstruiu sua fortuna gradualmente, sem buscar enriquecimento rápido, entendendo que a riqueza sólida exige tempo e esforço contínuo. Quinto, foco em oportunidades concretas. Investiu em negócios com demanda garantida, como metal para os plantões de inimigo, antevendo necessidades futuras e garantindo um retorno seguro. Em sexto, valorização da sabedoria sobre o erro. Priorizou o conhecimento prático e a lei de Arcádio, entendendo que a sabedoria é a base para adquirir e manter riqueza. Sétimo, disciplina financeira. Controlou gastos pessoais, evitou o luxo desnecessário e manteve o foco no objetivo de multiplicar seu patrimônio. 8. Responsabilidade e prestação de contas. Cumpriu o compromisso com o pai, devolvendo não apenas o ouro inicial, mas demonstrando maturidade ao administrar recursos e honrar acordos. Lição-chave. O ouro sem sabedoria é passageiro. Sabedoria sem ouro constrói fortuna. Riqueza duradoura vem de escolhas ponderadas, parcerias confiáveis e persistência. Erros são oportunidades de aprendizado, não derrotas finais.
primeira... Tem mais alguns pontos. Recapitulando, né? A primeira lei. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus bens, a fim de criar um fundo para seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separa religiosamente 1/10 de seus ganhos, investido sabiamente, criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem, por certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro eu acumulei, mais prontamente ele veio até mim, em quantidade crescentes. As moedas de ouro que economizei ganham ainda mais moedas, como aconteceram com vocês mesmos, e seus lucros continuam ganhando. Esse é o resultado da primeira lei. Segunda lei de ouro. O ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente, que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos e algodão no campo. O ouro realmente é um trabalho bem disposto. Está sempre ágil por multiplicar-se, quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separar uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para o empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, eles se multiplicam das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei de ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia dos insensatos. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco o seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação de seu crescimento. A quarta lei de ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negociações ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moeda de ouro não é hábil em seu manuseio, depara-se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São a miúde prenhes de perigo de perda e, quando bem examinados por homens sábios, revelam-se pequenas possibilidades de lucrar. Por isso, o inexperiente, que possui ouro, confia em seu próprio juízo, investe capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado. Comete muitos erros e paga o tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de acordo com os conselhos de homens acostumados a lidar com finanças. Quinta lei de ouro. O ouro escapa do homem. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos a conselhos enganosos, trapaceiros fraudulentos, ou que confia sua própria inexperiências e desejos românticos na hora de investir. Propostas fantasiosas que impressionam como as histórias de aventuras sempre ocorrem ao novo proprietário de ouro. Elas surgem para dotar o seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observe, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos, para fazer grande riqueza rapidamente. Não esqueça dos homens ricos de Nínive, que não admitem qualquer coisa que pusesse em risco o principal ou não trouxesse em si mesmo a certeza de lucro. Aqui termina a minha história sobre as 5 leis de ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredos, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender, e então seguir quem desejar sair da multidão, a qual, como aqueles cães distantes, tem de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã estaremos na Babilônia. Olhe, vejo o fogo perene que arde acima do templo do Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã vocês terão dinheiro. O dinheiro a que tem direito pelos seus serviços, tão lealmente prestados. 10 anos depois dessa noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro? Se houver entre vocês quem, como não nasci, venha usar parte de seu dinheiro para tentar
conseguir por si mesmo uma posição social e a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Arcádio, se depois de 10 anos, a contar de agora, for um apostador seguro como filho de Arcádio, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nossa ação sensata acompanha-nos através da vida para nos dar prazer e ajudar. Do mesmo modo, nossa ação insensata nos segue para nos causar prejuízo e atormentar. Ai de mim, eles não podem ser esquecidos. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem estão as recordações das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moedas de ouro. Cada ano tornam-se mais ricos e mais valiosos, como os tesouros de qualquer terra. Eles são a recompensa, uma bela recompensa para os homens de iniciativa que resolvem garantir sua justa partida. Na força de seu próprio desejo, acha-se um poder mágico. Guia esse poder com seu conhecimento das 5 leis de ouro, e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia. A análise e conclusão, das 5 leis de ouro. O trecho final reforça o poder da transformação das 5 leis de ouro e sintetiza a essência da riqueza duradoura. Primeiro, sabedoria vale mais que uma fortuna imediata. As leis não são truques, mas princípios universais que exigem disciplina e reconhecimento. O verdadeiro tesouro da Babilônia não é o ouro em si, mas a capacidade de multiplicá-lo e preservá-lo através de ações ponderadas. O perigo da ilusão, a riqueza rápida é uma armadilha. Propostas mágicas e ganhos impossíveis são comparados a histórias de aventuras que levam à ruína, enquanto o sucesso está na paciência e na prudência. Como os ricos e indivíduos que evitam riscos desnecessários, o poder da iniciativa guiada, a força dos seus próprios desejos, só se torna mágico quando direcionado pelas leis. Lomaci é o exemplo de que erros são lições, mas a sabedoria aprendida é a chave para transformar fracassos em triunfos. Quarto, legado e responsabilidade. A riqueza não é apenas acumular moedas, mas construir um legado de respeito e segurança, honrando compromissos como Lomaci devolveu o ouro ao seu pai superando suas expectativas. Assim como no Macir, todos nós temos uma escolha. Seguir os rumos dos cães selvagens, da ganância e da imprudência, ou caminhar sob a luz do sol, das 5 leis de ouro. A Babilônia não era feita apenas de muralhas e templos, mas de homens que entenderam que o verdadeiro tesouro está na sabedoria, não no metal. Eles sabiam que o ouro vem e vai, mas o conhecimento, como as tabuinhas de argila, permanece. Seja você empreendedor, investidor, alguém que busca segurança, lembre-se. Economize religiosamente, invista com orientação, respeite o risco, fuja da ilusão e deixe seu ouro trabalhar por você. O fogo do templo de Bel já se apagou, mas as leis de Arcádio ainda brilham. Elas são sua chave para desbloquear não só o ouro da Babilônia, mas a liberdade que ele traz. A riqueza é filha da persistência, e a persistência nasce da sabedoria. Essa foi a história que eu pude passar para vocês sobre as 5 leis de ouro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Espero que todos que chegaram até aqui tenham gostado. Deixe um like, um comentário. Compartilhe se você achou que o vídeo é válido, que gostou do conteúdo aqui mencionado. Espero que tenham gostado da passagem da história. Realmente trazem pontos muito importantes. Entender que sabedoria vale mais do que dinheiro, próprio conhecimento, saber que tem de empregar o seu dinheiro de forma atenciosa, como evitar ilusões, fazer seu dinheiro trabalhar por você. Tudo isso enriquece você, não só financeiramente, como sua sabedoria. Desejo a todos um forte abraço e até mais.